O esforço é a confissão de que você ainda não acredita. Neville Goddard. Desde pequenos, ouvimos a mesma frase ecoando dentro de casa, como se fosse lei universal. Dinheiro não cai do céu. Nada vem fácil. Quem muito descansa, pouco tem. Essas palavras pareciam inocentes, conselhos de amor, mas, na verdade, se tornaram o primeiro feitiço contra nossa própria prosperidade. Crescemos vendo nossos pais se sacrificarem, trabalhando até tarde, cansados, exaustos, acreditando que o sofrimento era o caminho da dignidade. Eles nos ensinaram o que sabiam. Mas o que sabiam vinha de uma geração que confundiu esforço com valor, e dor com merecimento. E sem perceber, herdamos uma crença silenciosa. De que, se não estamos cansados, não estamos fazendo o suficiente. De que o descanso é pecado. De que receber com facilidade é sorte, e não sintonia. De que prosperar exige luta, suor, exaustão, e não consciência. Mas Neville Goddard veio para nos lembrar de algo que a maioria esqueceu. A realidade não responde ao esforço, mas ao estado de ser. Você pode trabalhar 20 horas por dia e continuar vibrando escassez, e o universo vai te obedecer. Porque o mundo não é movido por esforço físico, mas por coerência vibracional. Neville dizia: você não conquista nada por fazer. Você manifesta por ser. Essa frase muda tudo. Porque ela destrói o mito da luta e nos convida a um novo tipo de poder, o poder do repouso consciente. Mas o que nossos pais nos ensinaram foi diferente. Eles nos ensinaram o medo. O medo de não ter. O medo de parar. O medo de depender do invisível. E quando o medo é a base, o esforço se torna compulsão. Você pode até conquistar coisas, mas sempre com a sensação de que não é suficiente, de que precisa fazer mais, entregar mais, provar mais. Essa é a maldição do esforço. Ela nunca termina. Porque quem acredita que precisa lutar para merecer, também acredita, no fundo, que não é digno de receber com facilidade. E talvez, sem perceber, você ainda carregue a voz dos teus pais dentro da mente, dizendo: trabalha, ou nada vai dar certo. E isso se tornou o teu piloto automático espiritual, te mantendo sempre ocupada, sempre exausta, sempre com a sensação de que descansar é perigoso. Mas Neville dizia: o repouso é o ato mais criativo que existe. Porque é no repouso que a fé se manifesta. É quando você solta o controle e deixa Deus, ou a consciência, agir. A criação não acontece quando você força. Acontece quando você sente e confia. E o universo responde à confiança, não à pressa. Você foi ensinada a agir por medo, mas nasceu para criar por fé. E a fé não é esforço, é rendição. Rendição não é desistir, é permitir. É quando você diz: já está feito. E vive como quem sabe. Talvez seja estranho no início. Porque fomos condicionados a acreditar que quem não luta é preguiçoso. Mas e se o verdadeiro preguiçoso for aquele que insiste em fazer, quando o universo já quer entregar? E se o esforço for, na verdade, a forma mais disfarçada de resistência? Neville dizia que você precisa descansar na consciência do fim. E esse descanso é o ponto onde o milagre acontece. Porque quem descansa, confia. E quem confia, manifesta. Então, talvez o que esteja te faltando não seja mais esforço, seja mais fé, mais silêncio, mais certeza, mais descanso no invisível. E se essa mensagem tocar algo dentro de você, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita que só a dor traz resultado. Porque talvez o que essa pessoa precise ouvir é que a graça é muito mais poderosa do que o cansaço. Neville Goddard dizia: você só luta com o mundo enquanto não entende que é o mundo. Essa é a chave que quebra o feitiço da crença do esforço. Desde pequenos, fomos programados para acreditar que a vida é uma batalha, que o dinheiro é difícil, que as oportunidades são poucas, que o sucesso é privilégio de quem aguenta mais dor. E essa crença, repetida por gerações, se enraizou em nosso campo energético como uma frequência de luta. Crescemos ouvindo: enquanto você estiver deitado, alguém está trabalhando. Quem dorme demais, perde a chance. Tem que correr, tem que lutar, tem que conquistar. E sem perceber, começamos a associar descanso a fracasso, prazer à culpa, e leveza à irresponsabilidade. O subconsciente aprendeu que só é digno de receber quem sofre, que se não doer,
não vale. E isso é o oposto do que Neville ensinava. Neville dizia que a criação é o fluxo natural da consciência em harmonia consigo mesma. Ou seja, quanto mais alinhada a tua energia, menos esforço o universo exige. Porque o esforço é resistência vibracional, é a mente tentando empurrar o que o coração ainda não permitiu. O universo não responde a quem faz mais. Responde a quem está mais coerente. Você pode trabalhar 18 horas por dia e continuar vibrando escassez, medo, urgência. E tudo o que vai atrair é mais cansaço. Porque a vibração é o campo, e o campo não entende palavras, entende estado. Quando Neville falava sobre o estado do desejo realizado, ele estava ensinando o oposto da crença do esforço. Ele dizia: entre no estado e descanse. Mas para quem foi criado na energia da luta, descansar parece errado. Parece perigoso. Parece preguiça. E é aí que a gente trava o próprio fluxo. Porque o corpo tenta criar a partir da tensão, e o espírito só manifesta a partir da entrega. É como tentar acender uma vela no meio de um vendaval. O vento é o esforço. A chama é a consciência. Enquanto o vento da preocupação sopra, o fogo da criação não se sustenta. Essa é a prisão do fazer. Achar que quanto mais você corre, mais o universo vai te notar. Mas o universo não premia o movimento físico, ele responde ao alinhamento vibracional. Neville ensinava que o descanso é o sinal da fé. Quem realmente acredita, repousa. Quem duvida, repete. Quem confia, agradece. Quem teme, força. E é isso que separa o criador do sobrevivente. O criador vive da consciência. O sobrevivente vive da reação. O criador se move porque está inspirado. O sobrevivente se move porque está com medo de ficar para trás. E o que o medo cria? Mais motivos para correr. Mais contas, mais urgências, mais escassez. Porque o medo é um pedido constante de mais do mesmo. Mas o universo é simples. Ele não precisa de suor, precisa de sintonia. E quando você muda o estado interno, o externo se dobra naturalmente. Neville dizia: o descanso é o selo da oração atendida. Quando você sente paz, é porque a energia já foi enviada. O milagre já começou. Por isso, o próximo passo não é fazer mais, é confiar mais. Não é correr, é descansar na certeza. A certeza é o campo onde o invisível se torna inevitável. A gente foi ensinado a se cansar. Mas a vida foi criada para fluir. E fluir é o contrário de forçar. Então talvez o que você mais precisa hoje não seja uma nova meta, um novo curso, ou um novo plano. Talvez o que você precise é pausar. Silenciar. Lembrar que o descanso não é o oposto da ação, é a semente da manifestação. Porque quando você para, a consciência age. E quando você confia, o universo responde. Neville Goddard dizia: a ação que nasce da dúvida é desespero disfarçado. E é exatamente isso que a crença do esforço cria, um ciclo de desespero com aparência de produtividade. Vivemos numa geração que glorifica o cansaço. Quem dorme pouco é dedicado. Quem trabalha demais é admirável. Quem não tem tempo é importante. Mas, por dentro, o que essas pessoas carregam é exaustão, ansiedade e uma sensação constante de estar atrasadas da própria vida. É assim que a crença da luta se disfarça. Ela veste o uniforme do trabalhador incansável e te convence de que parar é perigoso. De que se você não estiver correndo, vai ser esquecido. Mas a verdade é que quem corre de si mesmo, nunca chega. E esse padrão começa cedo. Desde criança, você aprendeu a associar amor a desempenho. Quando tirava boas notas, ganhava elogios. Quando ajudava demais, recebia atenção. Quando descansava, ouvia: vai fazer alguma coisa útil. A mente aprendeu: só serei amada se estiver fazendo. E o corpo cresceu acreditando que não pode relaxar, porque relaxar significa perder valor. Mas Neville dizia: o valor não está no que você faz, mas no que você é capaz de sentir. É por isso que tanta gente trabalha duro, mas continua com medo do futuro. Porque o corpo age, mas a consciência vibra falta. E o universo não se engana, ele responde à vibração, não há aparência de movimento. Você pode acordar às 5 da manhã, estudar, planejar, agir, e ainda assim criar a partir do medo.
E tudo que nasce do medo precisa de mais medo para se sustentar. Por isso, quanto mais a pessoa corre, mais cansada fica, e menos resultados vê. É a roda invisível da crença do esforço. Neville chamava isso de agir a partir do velho estado. É a ação que tenta mudar o externo sem mudar o interno. E essa ação não cria, apenas repete. A verdadeira ação é outra. Neville chamava de agir a partir do estado realizado. É o movimento que nasce da certeza, não da dúvida. É quando você age porque já se sente próspero, não para tentar ser. É quando você trabalha porque ama o que faz, não porque teme faltar. É quando você planta porque sabe que vai colher, não porque duvida da colheita. A diferença é sutil, mas muda tudo. A energia de quem cria é leve, fluida, inspirada. A energia de quem tenta provar é densa, tensa e exausta. Neville dizia: o que é feito no espírito é refletido na carne. Ou seja, a qualidade da tua vibração define a qualidade dos resultados. Ação sem alinhamento é ruído. Ação com alinhamento é música. Você pode estar fazendo as mesmas coisas de sempre, mas quando faz a partir da certeza, tudo responde diferente. O dinheiro flui. As pessoas certas aparecem. As portas se abrem. Porque o universo reconhece a frequência do descanso. A fé tem um som, e esse som é o silêncio da luta. O esforço é a tentativa do ego de controlar o invisível. Mas o invisível não se controla, se permite. E permitir é o verbo da fé. Então, observe-se. Você está agindo porque confia ou porque teme? Está se movimentando por inspiração ou por obrigação? Está criando ou tentando se provar? Neville dizia: a consciência do fim é o repouso perfeito. E quando você descansa na consciência de quem já é, até o teu agir muda de vibração. Você continua fazendo, mas sem peso. Você continua se movendo, mas em paz. Você continua criando, mas agora o faz com prazer. Porque a verdadeira prosperidade não é o resultado de quem faz mais. É o reflexo de quem vibra o suficiente. Neville Goddard dizia: quando você sente que já é, o mundo conspira para provar que você tem razão. E é exatamente isso que acontece quando você abandona o esforço e entra no estado da rendição criadora. Rendição não é desistência. É o oposto. É o momento em que você para de lutar contra o fluxo e começa a flutuar com ele. É quando você entende que o universo não precisa ser convencido, só reconhecido. A maioria das pessoas vive tentando forçar o invisível. Oram com medo, visualizam com pressa, afirmam com ansiedade. Mas a energia que vibra por trás de cada palavra é de escassez. Elas dizem eu creio, mas por dentro estão dizendo eu preciso. E o universo responde ao preciso, não ao creio. Neville explicava que o segredo da manifestação está no sentimento de posse. Não basta desejar, é preciso sentir-se no fim realizado. E quando você sente, o esforço desaparece, porque o resultado já é inevitável. Mas a mente, acostumada à luta, pergunta: se eu não fizer nada, como vai acontecer? E é aqui que o ego perde o controle. Porque o como nunca foi o teu trabalho. O como é função do universo. O teu papel é o estado de ser. Neville dizia: a consciência é o único poder criador. Nada acontece fora dela. Isso significa que o esforço só é necessário enquanto você acredita que a força está fora de você. Quando entende que ela está dentro, a luta cessa. E tudo começa a fluir. O agir inspirado vem desse lugar. Não é preguiça, não é acomodação. É ação com alma. É quando uma ideia surge e você sente um brilho no peito, e não um peso nos ombros. É quando o que você faz vem com facilidade, prazer, direção. Essa é a energia da criação. E essa é a energia que atrai prosperidade sem luta. Quantas vezes algo deu certo justamente quando você parou de insistir? Quando finalmente soltou? Quando respirou e disse: se for para ser, será. E o universo, livre da tua resistência, pôde agir. É sempre assim. Porque o esforço trava o fluxo. Mas o descanso abre o portal. Neville falava que a fé não é passiva, é criativa. Ela não espera o milagre, ela vive o milagre. Ela não pergunta quando, ela declara já está feito. E é nesse descanso afirmativo que o invisível se move. A luta é barulhenta,
mas a fé é silenciosa. A luta grita eu quero. A fé sussurra eu sou. E o universo reconhece essa frequência como uma ordem. É por isso que quando você se alinha, o tempo se dobra. As coincidências aumentam. As oportunidades aparecem. As pessoas certas cruzam teu caminho. E tudo começa a parecer fácil. Mas não é sorte, é sintonia. Porque a facilidade é o idioma do divino. A graça é o modo natural da criação. E quando você vive em harmonia com isso, o universo trabalha por você. Ele rearranja o que for preciso, move peças invisíveis, muda destinos inteiros, só para manifestar aquilo que você já aceitou como teu. Por isso, pare de tentar empurrar a vida. Deixe a vida te empurrar suavemente para onde a tua fé já te colocou. Esse é o estado do milagre. Esse é o lugar onde o Criador descansa. Neville dizia: o sinal de que a tua oração foi atendida é a paz interior. E é essa paz que deve guiar tuas ações a partir de agora. Se o que você faz pesa, é o ego tentando controlar. Se o que você faz flui, é o espírito criando. E é nesse ponto que o esforço perde o sentido, porque a consciência já fez o trabalho. Neville Goddard dizia: a prova da tua fé é o repouso naquilo que você declarou verdadeiro. E é aí que mora o segredo da prosperidade sem esforço. Porque a abundância não é conquistada, é permitida. Ela não vem de fora, ela flui de dentro. E tudo que impede esse fluxo é o medo de confiar. Quando você acredita que precisa fazer demais para receber, está dizendo inconscientemente: eu não confio que o universo me apoia. E quando não confia, bloqueia o canal por onde a abundância flui. A crença do esforço é a muralha invisível entre você e a tua herança divina. Ela te faz acreditar que o dinheiro é escasso, que as bênçãos são raras, que o sucesso é sorte. Mas Neville dizia: tudo o que você deseja já existe, esperando que você o aceite como real. O problema é que quem vive na vibração do esforço está constantemente emitindo uma mensagem de carência. A pessoa acorda e já pensa: preciso correr, preciso produzir, preciso resolver. Ela não percebe, mas está dizendo: ainda não sou. E o universo só pode responder: então continue precisando. Porque o universo é um espelho da tua consciência, não um juiz das tuas ações. Ele não recompensa quem faz mais, ele reflete quem sente mais. E sentir é o verbo da criação. Quando você sente que já é próspera, não precisa correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre até você. Porque tudo que é compatível com a tua vibração vem naturalmente. É a lei. Neville dizia que não há esforço na imaginação criadora, apenas aceitação. E aceitar é um ato espiritual. É dizer: eu confio que já está feito. E então descansar na certeza. Esse descanso é o portal da abundância. Enquanto o mundo ensina a correr, a consciência ensina a repousar. Enquanto o mundo ensina a competir, o espírito ensina a confiar. Enquanto o mundo diz faça mais, a fé sussurra seja mais. A prosperidade é uma energia que se sente antes de se ver. Ela não nasce quando o dinheiro chega porque ela nasceu. E ela nasce quando você entra no estado de gratidão e confiança. O descanso não é ausência de movimento, é movimento na direção certa. É o momento em que o universo começa a organizar tudo o que você alinhou no invisível. Por isso, quando você tenta controlar, atrasa. Mas quando confia, acelera. A verdadeira prosperidade flui na suavidade. Ela não dói. Ela não pesa. Ela não cansa. Ela simplesmente acontece. Porque o Criador não trabalha, ele manifesta. E talvez você nunca tenha visto alguém falar sobre dinheiro assim, porque fomos ensinados a temê-lo. Mas Neville ensinava que o dinheiro é apenas energia em forma de obediência. Ele vai onde está a vibração de merecimento, e o merecimento não é força, é frequência. Então, enquanto o mundo diz faça mais, você pode sorrir e dizer eu já sou. Porque quem descansa em Deus, não compete com o mundo. Quem vibra na certeza, não precisa convencer ninguém. Quem já é, apenas observa o universo se ajustar. E é nessa quietude vibrante que os milagres começam a acontecer. Os negócios prosperam. Os caminhos se abrem. Os encontros certos chegam. E tudo flui com uma leveza que parece mágica, mas é apenas coerência. Porque o esforço é resistência. Mas o descanso é magnetismo.
Neville Goddard dizia: o descanso não é um prêmio. É o sinal de que você entendeu. E quando você entende, a luta perde o sentido. Porque a vida nunca quis te ver cansada, ela quis te ver consciente. O universo não te pede suor, te pede presença. E tudo que você vem buscando, está apenas esperando o teu sim silencioso. Pense em quantas vezes você fez de tudo para conquistar algo e, mesmo assim, parecia que o universo estava em silêncio. E depois, quando você cansou de lutar, quando finalmente soltou, as coisas simplesmente aconteceram. Foi quando você saiu do modo forçar e entrou no modo fluir. Foi quando a consciência assumiu o volante. Neville dizia que a fé é o estado de descanso interior. Não é uma emoção barulhenta, é uma certeza tranquila. E quando essa certeza nasce, o mundo externo não tem escolha, ele precisa se curvar. Tudo o que você deseja já existe no campo invisível. Mas para acessar, é preciso alinhar. E alinhar não é correr, é parar de correr. É o momento em que você finalmente entende que o universo não é movido por esforço, mas por rendição. As bênçãos não vêm quando você força. Vêm quando você permite. Vêm quando você solta a necessidade de controlar e apenas se torna o canal por onde a abundância flui. Talvez você tenha herdado o cansaço dos teus pais. Talvez ainda ouça a voz deles dizendo que dinheiro não cai do céu. Mas hoje, com consciência desperta, você pode responder: ele cai sim, quando eu deixo. Porque quando você vibra em fé, o céu se move. Quando você se sente digno, o universo obedece. Quando você descansa na certeza, o invisível trabalha a teu favor. Essa é a nova crença que você precisa guardar no coração. Não é o esforço que manifesta, é o estado. O teu trabalho é o alinhamento. A tua função é o sentir. E o resultado é consequência da tua vibração. Neville dizia: não lute para mudar o mundo. Mude a si mesmo e o mundo mudará com você. Então pare de tentar provar. Pare de tentar controlar. Pare de tentar merecer. Você já é digno. Você já é capaz. Você já é o Criador. O esforço é a linguagem do medo. O descanso é a linguagem da fé. E o universo entende apenas a fé. Então hoje, quando o mundo te disser corra, respira e responde: eu não preciso correr. Tudo já está vindo até mim. Sinta isso. Sinta a paz que vem quando você entende que não precisa mais lutar. Sinta a energia do repouso divino. Sinta a abundância te reconhecendo. Porque é exatamente nesse instante, quando você solta, quando você confia, quando você descansa, que o milagre começa. E se essa mensagem ressoou com a tua alma, deixa o like, compartilha esse vídeo e espalha essa consciência. Porque o mundo precisa se lembrar: o verdadeiro poder não está em fazer mais, está em ser mais.